O jornal Estádio Deportivo afirma que Botafogo e Flamengo são os principais interessados em Gonzalo Montiel. Lateral direito, argentino, 27 anos de idade, foi o autor do gol na decisão por pênaltis que valeu o título para a Argentina na última Copa do Mundo. Atleta que pertence ao Sevilha, esteve emprestado na última temporada ao Nottingham Forest. É certo que ele não fica no Forest, Sevilha também não tem planos de utilizá-lo. Temporada na Inglaterra de 19 partidas, nenhum gol e 3 assistências. Segundo a publicação do jornal espanhol, tanto o Botafogo quanto o Flamengo manifestaram a intenção de contratá-lo por empréstimo. A ideia do Sevilha é negociar o jogador em definitivo. O grande problema é que o Montiel ainda tem como principal intenção seguir no futebol europeu. Então ele aguardaria por propostas de lá. Se as ofertas bacanas não aparecessem, aí sim ele poderia estar à disposição dos dois clubes brasileiros. O Botafogo busca um lateral direito já há algum tempo, enquanto o Flamengo tem um problema nessa posição. Varela e Wesley disputam a condição de titular, mas o Varela é quase sempre convocado para a seleção uruguaia. Bora falar agora sobre Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, concedeu entrevista para tratar sobre reforços. Ele disse à Cazé TV o seguinte, abre aspas, a janela de contratações do Flamengo no meio do ano não será tão pesada quanto a do início do ano. Serão feitos apenas ajustes. E ele completou, a gente fez a opção de adiantar a janela desse ano. Só para lembrar, mais de 150 milhões de reais investidos em reforços, ninguém gastou mais do que o Flamengo. Chegaram, por exemplo, De La Cruz, 77 milhões de reais, Matias Vinha, 42 milhões de reais, Léo Ortiz, mais 37 milhões de reais, o Carlinhos, o mais barato de todos, 3 milhões e 200 mil, atacante comprado do Nova Iguaçu. Para completar sobre o Fla, contar que o Peterson, atacante que era super badalado nos tempos de base, acaba de ser emprestado ao Estrela Amadora, jogador que foi emprestado para o Atlético Paranaense e devolvido por conta do mau comportamento. O empréstimo por Estrela Amadora sem custos, se o clube português quiser ficar com o atacante do Flamengo, 700 mil euros como opção de compra. Vene Casagrande, boa tarde pra você. O que dá pra cravar aí nesse time? O Ayrton Lucas é quem tem mais chance, tá pra cravar a volta dele. Outros jogadores estão em transição e tem baixas também, né? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Você, como sempre, agregando. Sobre o Ayrton Lucas, eu não consigo cravar porque o Flamengo ainda treina terça e quarta. Hoje, às 15 horas, amanhã também às 15 horas. Vai que o atleta volte a sentir dores no local da contusão e aí ele não fique à disposição contra o Bahia. Mas se eu tivesse que apostar um VNBet aqui, eu apostaria um dinheiro que o Ayrton Lucas fica à disposição porque ele treinou uma parte com o elenco na atividade de ontem e a tendência é que ele treine nessa terça e nessa quarta com os demais jogadores e fique à disposição. O retorno vem numa boa hora, porque o Fabrício Bruno suspenso, o Léo Pereira, que estava fazendo a lateral esquerda, pode fazer a zaga novamente junto com o Davi Luiz e o Léo Ortiz sendo mantido como volante, tendo em vista que o Alan dificilmente fica à disposição diante do Bahia. Ele está sendo preparado para voltar no final de semana contra o Fluminense. Então, novamente o Tite com muitos desfalques, mas se a gente for parar e analisar a ausência do Fabrício Bruno nesse momento, vai ser até benéfico para ele, porque é um jogador que está jogando na base de sacrifício, com muitas dores no tornozelo, e aí ele levou o terceiro cartão amarelo. Eu acho que é melhor ele ficar ausente contra o Bahia a ficar ausente num clássico contra o Fluminense. Então, são desfalques importantes, mas o Tite, pelo menos até o momento, está conseguindo dar conta do recado com a ajuda de jovens jogadores da base. Repito o que eu falei ontem aqui, jogadores têm sido muito importantes. O gol do Everton Araújo exemplifica isso. No banco de reservas, no jogo contra o Atlético Paranaense, eram 11 jogadores crias da categoria de base do Flamengo. Apenas o Gabigol não era. Então é só para valorizar o trabalho da diretoria e também das pessoas responsáveis pela categoria de base do Flamengo. O Pedrosa muda bastante com o Ayrton Lucas, né, no lugar de um improvisado zagueiro ali. O Léo Pereira não fez feio, mas não é a dele. O Ayrton Lucas apoia muito, muda o estilo de jogo do Flamengo, né? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vene, galera de casa.
Não que o Léo Pereira tenha feito partidas ruins, muito pelo contrário. Eu acho que para um zagueiro ele se adapta muito bem ali na lateral esquerda, tem qualidade técnica para isso. Talvez não tenha a velocidade e a potência do Ayrton Lucas para chegar ao fundo, porque o Ayrton Lucas é um dos jogadores mais rápidos aqui do futebol brasileiro. Eu acho que a volta dele também é benéfica. Então, o Léo Pereira deve retornar aí para a zaga. Eu acho também que a saída de bola do Flamengo, ela tem uma qualidade muito grande quando ele está de zagueiro, porque é um cara que, como eu falei aqui, que tem um nível técnico alto, mas o Flamengo vem se dando muito bem, mesmo com esses desfalques, é uma equipe que está bem organizada, que encontrou outra característica, talvez. Eu entendo esse Flamengo como um Flamengo mais vertical, mais direto do que é quando tem seus titulares, só que tem que tomar cuidado com o grande adversário que é o Bahia. Eu encaro esse jogo como um confronto direto. O Bahia não só por estar na parte de cima da tabela, mas é uma equipe que é muito forte. Se você for parar para pensar, o meio-campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, e aí você olha para as pontas. Por exemplo, na lateral esquerda tem o Luciano Juba, que é quase um camisa 10 jogando na lateral esquerda. O Gilberto na lateral direita, e aí eu acho que o Ayrton Lucas volta e tem que explorar muito, porque o Gilberto é um bom jogador, um cara que tem experiência na Europa, um baita de um lateral, mas ele tem algumas deficiências na parte defensiva. Então o Flamengo pode explorar esse lado aí direito do Bahia. De qualquer forma, você tem Everaldo, Tassiano, é um time muito forte e que vai ser um grande desafio para o Flamengo. O Paquito tá lembrando aqui, reencontro do Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo no Maracanã. Como é que você acha que vai ser o clima? Pois é, primeiro jogo dele contra a ex-equipe Flamengo. Lembrando que aqui ele é tratado como ídolo e não é por menos, né? A história dele com a camisa do Flamengo é uma história extremamente bonita. Eu acho que vai ser algo bem normal. Não acredito que torcedores irão vaiar o Everton Ribeiro, muito pelo contrário. Eu acho que vai ter até aplausos ali antes da bola rolar. É um jogador que tem uma história muito bonita aqui, mas eu também não sou a favor de homenagem, igual muita gente pensou que iria acontecer, homenagem para o Everton Ribeiro. Eu acho que não. Esquece a homenagem nesse momento, é um jogo extremamente importante, um jogo numa briga na parte de cima da tabela. Inclusive o Bahia, na minha opinião, ao lado do Botafogo, são dois times que podem tirar proveito bastante durante a Copa América. Porque se a gente parar e analisar, o Bahia só teve um jogador convocado e o Botafogo também, enquanto Palmeiras, Flamengo, outros clubes internacionais tiveram muitos jogadores convocados para suas respectivas seleções. Então, acho que vai ser um reencontro bem natural. Eu acho que o jogador merece respeito, aplausos antes da bola rolar, mas depois que a bola rolar, é um adversário, tal como outros jogadores do Bahia. Flamengo é favorito por jogar no Maracanã também, né? Se fosse, de repente, na Fonte Nova, teria mais um equilíbrio. Apostaria na vitória do Flamengo, Pedrosa? Não sei se eu apostaria, mas dentro dessa análise aí... Casa um dinheiro no Flamengo, Pedrosa? Nunca caso dinheiro no Flamengo. Pedrosa. A única coisa que eu vi... Então vai lá na tua apostinha lá, gravar no Mengão. É gol do Pedro, que aí tem acontecido com certa frequência, entendeu? Aposta no Flamengo que é dinheiro certo. Nada disso. Mas eu acho que o Flamengo é o favorito para essa partida diante do Bahia, com a sua torcida, num bom momento. Por exemplo, a gente já viu o Flamengo jogar no Maracanã nessa temporada com panela de pressão, com o Tite sendo extremamente pressionado. Agora não, principalmente depois do empate heróico na Arena da Baixada, eu acho que a torcida do Flamengo vai com uma vibe, digamos assim, de apoio o tempo inteiro, de seremos campeões, que o título do Campeonato Brasileiro é algo que a torcida do Flamengo sente falta, por exemplo, nas últimas temporadas. Então, na minha visão, o Flamengo tem tudo para vencer essa partida. O Venei tem renovação de contrato no Fla, patrocínio, passa os valores aí pra gente, o patrocinador da camisa, aumenta. Pois é Assist Card, a gente pode falar o nome da marca, né? Já falou, agora eu já falei, não tem mais o que fazer. Todo mundo vai ver. Mas é isso, fica aqui na parte de trás da camisa, abaixo do número, e o Flamengo teve uma renovação de contrato, e quando tem essa renovação de contrato com a empresa, tem uma valorização também. O atual contrato pagaria ao Flamengo 17 milhões de reais e agora no novo vínculo vai pagar 21 milhões e meio de reais. Então é uma valorização muito boa para essa propriedade aqui da camisa. O Flamengo vem fazendo um trabalho impecável em relação a isso. Essas receitas com patrocinador, o Flamengo vem fazendo um baita trabalho. A gente pode criticar bastante a gestão Rodolfo Landim em várias outras situações, mas em relação a isso, geração de receita, sobretudo com patrocínio no uniforme, é um baita trabalho que o Departamento de Marketing e Comunicação vem fazendo.
Ô Pedrosa, só para encerrar esse assunto, a gente já fala do Felipe Luiz. O flamenguista não reclama de barriga cheia, não, dessa direita. Os caras ganham todos valores absurdos. Tem gente que ainda xinga o Landinho, o Braz lá no Maracanã. Que isso, rapaz? Se pegar outras diretorias por aí, eles iam fazer o quê, hein? Não, eu acho que assim, em relação ao potencial que o Flamengo tem midiaticamente, comercialmente, não tem o que falar. Os caras têm um baita de um patrocínio da Adidas, o patrocinador Master paga um grande valor, os outros patrocínios também. O patrocínio de manga de camisa do Flamengo é maior do que a maioria dos clubes de Série A que usam o Master. Então isso tem que ser levado em consideração e isso é inegável. A questão, muitas vezes, é a gestão do futebol. Eu acho que na gestão do futebol eles deixam a desejar em vários momentos, com palavras, por exemplo. A gente vê aí o Rodinei acabou de ser campeão europeu com o Olympiacos. Era um jogador que poderia muito bem estar no Flamengo até hoje. E o Flamengo sofre com essa lateral direita até hoje. Mas por uma palavra que não foi dita pela diretoria, ele foi embora. O Gabigol, a mesma coisa. Claro que o Gabigol também tem culpa em várias situações. Mas tinha um acordo feito com o Gabigol e não foi assinado e depois se enrolando. Então eu acho que a torcida ela cobra muito mais o Marcos Braz e o Rodolfo Landim em decisões do futebol do que de fato na administração, na saúde financeira do clube. Eu acho que a saúde financeira do Flamengo é um exemplo para qualquer clube e eles conseguem aproveitar todo esse potencial. E acho que mandaram também bem... Fala aí. O clube está faturando hoje mais de 1 bilhão de maneira assim, é algo assustador. Em números, essa gestão não erra, ela não erra. Mas assim, é um trabalho muito a longo prazo. A gente está falando desde 2013 na gestão, Eduardo Bandeira de Mello, inclusive o Landim fazia parte da gestão também, isso precisa ser dito. Outros VPs também faziam parte, como o Rodrigo Tostes, enfim. E ele sabe lidar muito bem com números. Só que o tato dele em alguns momentos, sobretudo na gestão pós-incêndio do Ninho do Urubu, com as famílias, é algo que também ele recebe muitas críticas em relação a isso, mas é a gestão de futebol. Pedrosa foi muito bem. Eu acho que a gestão de futebol, o departamento de futebol, às vezes deixa a desejar. A gente está falando de Marcos Braz, que é extremamente criticado por atitudes tomadas na temporada passada. Tanto é que nada o Flamengo ganhou e ele segue ali no comando e não vai cair. Para quem acha que o Marcos Braz um dia pode cair, Rodolfo Landim não tira o Marcos Braz. Só se ele pedir para sair. E só complementando, Flávio, rapidamente, se você for parar para pensar, quando o Flamengo teve paz, quando teve um grande técnico, que era o Jorge Jesus, que blindou totalmente o futebol e conseguiu ter uma gestão de futebol ali, a bagunça acabou, e agora com o Tite. Anteriormente, o Dorival fez isso também. Mas quantos técnicos passaram pelo Flamengo justamente pela bagunça que é as tomadas de decisão do Flamengo? Então, para mim, a cobrança do torcedor... A própria saída do Dorival foi o erro. Exato. Também foi o erro. Nação Rubro-Negra! Eu tô chegando com tudo para atualizar vocês sobre o mercadão da bola do Mengão. E assim, os bastidores da Gávea, os bastidores do Ninho do Urubu estão super agitados. Isso porque eu tô chegando nessa noite para atualizar vocês sobre o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo sobre o mercado da bola. O Montiel voltou ao radar dessa diretoria rubro-negra, tendo em vista que assim, o lateral Danilo falou que não quer retornar no Brasil. Para o Brasil, no caso, nesse exato momento, o jogador tem contrato com a Juventus até junho de 2025 e ele quer cumprir o seu contrato com o time italiano. E assim, o Flamengo, entendendo isso, já partiu para o plano B. E o plano B se trata de Gonzalo Montiel, que também já é um desejo antigo do Marcos Braz, Rodolfo Landim. É um jogador que tem as mesmas características do Guilherme Varela, que já está no elenco. Eu acho que o Flamengo tem que ter dois tipos de laterais. Um mais base, um que fique mais, né, aquele jogador, aquele lateral base mesmo, que não avança muito, né, e outro de ultrapassagem. Esse de ultrapassagem, o Flamengo tinha aqui e simplesmente negociou o jogador, que era o Rodinei. O Flamengo podia fazer assim como faz na lateral esquerda, poderia fazer na lateral direita. Na esquerda tem o Vinha, que é um jogador que joga um pouco mais por dentro, e tem o Ayrton Lucas, que correria direto. A mesma coisa poderia ser como na direita. Ter o Varela que ficasse mais, jogasse um pouco mais por dentro, fosse aquele lateral mais cerebral, e tinha o Rodinei, que era o avião, que avançava. E assim, mas a diretoria vai entender, essa diretoria do Flamengo quer contratar o Gonzalo Montiel. Quero saber de vocês, galera, o que vocês acham sobre essa possível chegada do Gonzalo Montiel? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Quero atualizar vocês também sobre uma possível chegada
de outro uruguaio, que se trata do Facundo Pelistri. É isso mesmo, atualmente o jogador está no Granada da Espanha, só que ele pertence ao Manchester United da Inglaterra. É um jogador muito versátil, joga nas duas pontas, é um jogador que assim, tem as características que agrada muito o técnico Tite e seria um jogador jovem. Eu acho o seguinte: o Flamengo fez uma grande burrada de ter renovado com o Bruno Henrique por 3 temporadas. Dava muito bem para se desfazer do Bruno Henrique, deixava ele ir pro Palmeiras. A gente tá vendo o Bruno Henrique tropeçando na bola. Tem uma história muito linda no Flamengo, só que ciclo se encerra. E o Flamengo poderia contratar esse Facundo Pelistri pagando muito mais barato, um jogador que poderia agregar muito. É uruguaio, é raçudo, é técnico, sabe dar um chute de fora da área, sabe deixar os seus companheiros na cara do gol. Então assim, a diretoria rubro-negra está trabalhando para essa negociação, lembrando que o Flamengo não é o único time, o Corinthians também está na parada, mas assim, o Flamengo com a grandeza que tem, o clube que paga em dia, a gente está vendo o Corinthians todo endividado, então eu acho que assim, seria mais que óbvio o Facundo Pelistri chegar no Flamengo. Vocês concordam? É um jogador muito interessante, é um jogador que vem se destacando muito, inclusive pela seleção uruguaia, então vamos ficar de olho. E assim, Flamengo promete investir pesado nessa janela do meio do ano. E só para finalizar, galera, quero falar sobre a situação do atacante Michael. O jogador quer muito vir para o Flamengo, só que o Flamengo não vai fazer loucuras, até porque na época o Flamengo vendeu o jogador por cerca de 7,5 milhões de euros. E assim, o Flamengo chega no teto, no máximo 4 milhões de euros. Os árabes, a diretoria, né, como do Al Hilal, está pedindo cerca de 8. O Flamengo vai esperar o contrato do Michael se encerrar para aí sim formalizar uma proposta oficial. Mas de entanto, o Flamengo está firme e forte, tanto na contratação do Montiel, tanto do Facundo Pelistri. Então é isso, galera. Tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!